Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química, e essa videoaula é para tratar da parte 2 da correção das atividades passadas no PCD de número 23. Durante um mergulho em um lago, um mergulhador atingiu uma profundidade de 250 pés, ou 76,2 metros. Sabendo que a essa profundidade a pressão é de 8,38 atm. Qual deve ser a porcentagem em quantidade de matéria de gás oxigênio na mistura gasosa do cilindro de mergulho para que a pressão parcial desse gás seja de 0,21 atm, a mesma que no ar a 1 atm? Então, para poder fazer o cálculo e encontrar o percentual de gás oxigênio, a gente vai utilizar a lei de Dalton, que é a lei da pressão parcial, né? E a pressão parcial do gás oxigênio na mistura gasosa, né, ela pode ser dada pela seguinte expressão: pressão parcial de gás oxigênio é igual à fração de gás oxigênio na mistura vezes a pressão total. Se a gente pegar os dados da questão e substituir os valores, podemos ter 0,21, que é a pressão parcial, igual à fração de oxigênio na mistura gasosa vezes 838. Fração de oxigênio na mistura gasosa é 0,21, desculpe, dividido por 8,32. Fração de oxigênio na mistura é 0,025. Isso em percentual, em porcentagem, a gente multiplica por 100%. Então, a fração a porcentagem em quantidade de matéria de gás oxigênio na mistura gasosa é de 25%. Considere um recipiente fechado contendo 2,7 litros de gás carbônico e 1,1 litro de gás oxigênio a 1 atm. Em determinado momento, adicionou-se uma quantidade desconhecida de gás hélio nas mesmas condições do sistema inicial, até que o volume total dentro do tanque atingisse o valor de 13 litros. Qual é o volume parcial do hélio? De acordo com a lei de Amagat. A primeira coisa que a gente deve entender para resolver essa questão é o seguinte, né? Que de acordo com a lei de Amagat, a adição de gás hélio ele não vai afetar os volumes parciais de CO2 e de O2. Entretanto, né, como é mais gás adicionado à mistura gasosa, o volume total dessa mistura gasosa ela pode ser dada pela soma dos volumes parciais do CO2, do gás oxigênio e do gás hélio. Portanto, para a gente poder descobrir o volume do gás hélio, vamos primeiro aqui rearrumar essa expressão para ficar mais fácil a visualização. Como assim? A gente vai colocar que o volume do gás hélio é igual ao volume total menos a soma dos volumes parciais do CO2 mais O2. Portanto, substituindo os valores, tem-se que volume do gás hélio é igual a 13 menos a soma de 2,7 mais 1,1. Né? Quando a gente faz essa conta, o valor do volume do gás hélio é igual a 9,2 litros. Sabendo que a fração e quantidade de matéria de uma substância em uma mistura é a razão entre a quantidade de matéria dessa substância e a quantidade de matéria total, faça o que se pede. Letra A. Demonstre que a pressão parcial de um gás A, PA, em uma mistura gasosa é igual ao produto entre a fração e quantidade de matéria deste gás, XA, e a pressão total da mistura gasosa. Então, a fração e quantidade de matéria de um gás ela pode ser dada em fração igual a quantidade de matéria de A dividido pela quantidade de matéria total. E a pressão parcial do gás A pode ser expressa por pressão parcial de A é igual à quantidade de matéria de A vezes a constante geral dos gases vezes temperatura dividido por volume. Da equação de Klepper, nós podemos ter
pressão parcial de A é igual a quantidade de matéria de A vezes R vezes T dividido por volume. Substituindo a primeira expressão nessa expressão, a gente obtém que a pressão parcial de A é igual à fração molar de A vezes quantidade de matéria total vezes a constante geral vezes temperatura dividido pelo volume. Sendo a pressão total dada, pela equação de Clapeyron como quantidade de matéria total vezes a constante geral dos gases vezes temperatura dividido por volume, a gente pode ter no final que a pressão parcial de A é igual à fração de A vezes a pressão total. Demonstre que o volume parcial de um gás AVA em uma mistura gasosa é igual ao produto entre a fração e quantidade de matéria desse gás, fração de A, e o volume total da mistura gasosa. Então, de forma análoga ao item anterior, o item A, o volume parcial de um gás ele é dado por volume parcial de A igual a quantidade de matéria vezes constante geral dos gases vezes temperatura vezes a pressão. Portanto, o volume parcial ele pode ser determinado por volume parcial igual a quantidade de matéria vezes constante geral dos gases vezes T dividido pela pressão. O volume parcial de A é igual à fração molar de A vezes a quantidade de matéria total. Lembrando que a quantidade de matéria parcial de A é igual à fração molar vezes a quantidade de matéria total, por isso que foi substituído nesse item, tá? Vezes a constante geral dos gases vezes temperatura dividido por pressão. Então a gente obtém que o volume parcial de A é igual à fração molar de A vezes o volume total de A.